Já começamos? Muito bem. Boa noite para todos. Boa noite. Bom, na verdade isso não é uma palestra, gente, é uma consulta, quase uma consulta médica, né? Porque eu tô com um problema muito grave que está me atormentando há bastante tempo, que eu lancei o Guia dos Curiosos. O Guia dos Curiosos está fazendo 20 anos agora no mês de maio de 2015. E quando começou a história da internet, eu achei que era tudo perfeito, que se encaixava muito bem. Porque o Guia dos Curiosos, ele tinha um público jovem, né? Era um livro dedicado a um público jovem. Ele tinha uma linguagem que tinha tudo a ver com a internet, né? Textos curtos, rápidos, né? Que instigavam a curiosidade, que faziam a pessoa querer ir além. E aí eu comecei né, doutor Alexandre, a investir nisso, né? O site, blog, redes sociais. E aí, tanto tempo depois, né? São quase 15 anos na internet, eu vejo, né, Porta dos Fundos, Manual do Mundo, Pensar Enlouquece, todo esse pessoal milionário, e eu falo, se eu fiz tudo certo, né? Por que eu não fiquei rico ainda? Antes de mais nada, deixa eu até saciar minha curiosidade. Aqui na plateia, quantos já leram o Guia dos Curiosos? Só levanta a mão só para ter uma ideia. Quantos daqui conhecem o Guia dos Curiosos dos livros? Tá, e do site? Tá. Então tá, você veja que no final das contas a sua marca de fato é mais forte por causa de todos os livros que você lançou. Aliás, quantos exemplares foram vendidos? São 9 e esse ano chega ao 10º volume da coleção. 10º volume, um total de quantos exemplares já foram vendidos por aí? 500 mil exemplares. Tá aí, é um número respeitável até para a internet. Mas conte mais a respeito, Marcelo. Por exemplo, você disse que começou a sua trajetória na web há uns 15 anos atrás. Como é que se deu isso aí? Você viu que aquele negocinho de internet tinha um futuro pela frente, resolveu lançar seu site do nada? Você Não. foi contratado? Como é que foi? Na verdade, eu sou cria da América Online. Quando a América Online chegou no Brasil, bons tempos aqueles, né? América Online, eu lembro muito a América Online está CDs. Procurando conteúdo. Você ainda né? tem aquele CD da América Online que eles mandavam? Eu guardei um de lembrança, eu tenho, vou ser sincero, eu tenho. E aí a América Online procurando conteúdo, e a diretora de jornalismo da América Online tinha sido a colega minha de faculdade. E ela falou assim, você não gostaria de trazer o seu conteúdo para a América Online? Nós vamos produzir o site para você, nós vamos pagar a hospedagem e ainda vamos te pagar mensalmente por isso. Né, para você manter o site aqui dentro e alimentando o site. Em todos os meus anos na internet, eu nunca tive uma moleza dessa, rapaz. Olha, anos gloriosos. E só para você ter uma ideia, mesmo sendo pago, eu tinha um certo medo, né? Falava assim, poxa, eu vou colocar todo o conteúdo na internet, quem vai comprar os livros depois? Né? E aí eu falei assim, bom, isso pode ser meio perigoso, porque eu estou ganhando agora, mas posso perder no futuro. Então, eu não fui colocando todo o conteúdo, né? Fui colocando uma parte do conteúdo nos livros, e tinha muita gente que reclamava por causa disso. Falei, mas eu tenho o Guia dos Curiosos Esportes, e eu não estou achando aquele conteúdo no site. E o que eu fiz? Para não deixar também a América Online, que era meu cliente, na mão, eu fui criando novos conteúdos, que não competissem com os livros. Então fui investindo mais na parte de efemérides. Nessa época, você contratou uma equipe para atualizar o site do Guia dos Curiosos? Como é que era a infraestrutura? Na verdade, 2 jornalistas me ajudando a colocar esse conteúdo e a criar conteúdo novo exclusivo para o site. Então eu tinha remuneração, então dava para contratar 2 pessoas e ainda ganhar dinheiro com a internet. Não dava para ficar rico ainda, mas era um trabalho bem remunerado. Tá, dava para manter o nome limpo no SPC e Serasa? Totalmente.
Isso, a América Online deve ter sido o quê? Século passado, 99, algo do tipo? Eu comecei no ano 2000 e fui até comecinho de 2003. E no começo de 2003, o que aconteceu? Acabou a bolha? Aí a América Online começou a enfraquecer, parou de investir, e aí eles foram tirando gradativamente os parceiros. Eu fui um dos últimos a sair de lá. Eles tinham aí as equipes contratadas de jornalistas que faziam os conteúdos e os parceiros foram sendo deixados de lado. E aí eu só fui voltar a ter um portal, né, me apoiando em 2006, e foi uma coisa muito rápida, de 2 meses, quando a Microsoft queria parceiros para a Copa do Mundo de 2006, colunistas. E aí eu fui contratado durante 2 meses para escrever durante a Copa do Mundo. Só que isso acabou chamando a atenção do IG. Em 2007, no comecinho, o IG me chamou novamente para fazer uma coisa nos mesmos moldes da América Online. Trazer o conteúdo, né? Aí criar um blog, essa era a novidade. Fazer um blog, hospedar o site do Guia dos Curiosos e criar um programa de TV. Eles tinham estúdios lá no escritório da Rua Mauri, que eram pouco utilizados, e aí nasceu o TV Curioso. Nos mesmos moldes. Eu faço conteúdo, passo audiência para eles e eu recebo mensalmente também por isso. Agora diz uma coisa, no intervalo entre o fim do contrato com a América Online e o começo com o IG, como é que você tocou o Guia dos Curiosos? Se você antes mantinha uma estrutura com jornalistas contratados para produzir conteúdos exclusivos, como é que ficou durante esse intervalo? Bom, na verdade o site já tinha sido todo alimentado durante 2 anos. Então, como ele lidava com curiosidades de efemérides, ele ficava rodando sozinho, sem precisar de atualizações constantes. Então, e eu não fazia blog, eu não tinha obrigação ainda de gerar um conteúdo. Então, ele ficou com conteúdo igual durante todo esse tempo, né? Não tinha novidade. Mas ninguém ficava decorando também tudo que saía. Um ou outro, às vezes, falava assim: ah, mas você está publicando a mesma curiosidade do ano passado, né? Mas não era uma coisa frequente. Uma coisa sustentável e reciclável. Mas, e aí nessa época em que você estava sem abrigo de um portal, você chegou a procurar alguma maneira de monetizar esse conteúdo? Ou simplesmente o site estava no ar e você deixava meio na base da inércia, só para manter o share da marca na online? Ela está dizendo que seu microfone está meio ruim. Então faz a pergunta de novo. Alto? Não, então tá, vamos falar grudadinho aqui. Melhorou? Melhorou? Beleza? Então vamos começar tudo de novo. Bom, eu procurei outros parceiros, então fui atrás do Terra, fui atrás do UOL, né, para tentar fazer o mesmo tipo de negócio que eu tinha na América Online. Procurei empresas para ver se alguém patrocinaria, né, com os banners, aqueles famosos anuncia aqui, tentei coisas desse tipo. Mas para mim não era o negócio principal, né? Para mim ainda os livros continuavam sendo a grande fonte de renda. Então isso era importante ter. É importante você manter a marca online até para divulgar o seu business principal, que eram os livros. Mas não era o meu negócio principal. Tá. E aí aí você estava contando que na fase do IG, então você tinha toda a estrutura que o portal lhe oferecia, você começou a produzir conteúdos em vídeo. Esses conteúdos em vídeo, eles eram postados aonde? Se em 2006, 2007 ainda não tinha um YouTube como depositário de produções de audiovisuais? O IG tinha a própria plataforma, começou com um programa semanal de meia hora, porque era uma coisa muito nova, e alguém descobriu que ninguém aguenta ficar vendo meia hora de vídeo, né? Era uma loucura, era meia hora direto. E aí depois de 6 meses, depois de 9 meses nós começamos a fazer um conteúdo menor. Então passamos a fazer
pílulas de 3 minutos que entravam diariamente na programação. Né? Chegamos a fazer durante 100 semanas isso, então era muita coisa. E já no final, aí nós já tínhamos o YouTube, aí eram postados no YouTube. Teve vídeo lá que chegou a ter 1 milhão de visualizações. E onde está esse vídeo de 1 milhão de visualizações? Alguma coisa ainda sobrevive no YouTube, dá para encontrar. Mas muita coisa foi perdida. Assim, deve estar em algum lugar lá no IG, alguma plataforma que eu não sei se eles mantêm ainda, se eles guardam. Porque quando você fechou o contrato com o IG, eles tinham direito sobre o conteúdo todo que você produzia lá, né? O conteúdo que era feito no estúdio deles, que eles editavam, isso tudo pertencia a eles. O que não pertencia a eles era o que eu produzia em forma de texto, o site e o blog. E no final das contas, esses vídeos todos, mesmo hoje, se você botasse esses vídeos no YouTube, como você trabalha com nicho de curiosidades, tem muita coisa que até se manteria com sentido hoje em dia. Mas você não pode botar esses vídeos, replicar essas produções todas no seu canal atual do YouTube? Não, tudo tinha marca d'água, o microfone, as vinhetas do IG, né? Seria uma coisa complicada. Poderia puxar alguma coisa do YouTube, como para lembrar, para me promover, mas para gerar receita, não. E aí você ficou no portal até quando? De 2007 a 2010. E de lá para cá, nunca mais ninguém quis conversar sobre a questão de remunerar alguém que levasse conteúdo e audiência para o portal. Eu tenho a impressão que uma coisa que ajudava muito a audiência do site do Guia dos Curiosos é o fato que você devia ganhar várias chamadas na homepage por causa disso, né? Eu cheguei a ter no mesmo dia 3 chamadas na capa do IG. Aí, quanto que isso resultava em visitas por dia pro site? Muita coisa, muita coisa. O site tinha 3 vezes, 4 vezes mais audiência do que tem hoje. Era muita coisa. As matérias que eram chamadas na home, assim, é uma audiência incrível. Também porque o IG vivia uma boa fase naquela época. Né? Eu não sei como seria hoje, mas na época ainda tinha uma audiência muito grande. E nessa época, a URL do site era guiadoscuriosos.com.br, como era hoje, ou você precisava colocar ig.com? guiadoscuriosos.ig.com.br. Quando você saiu de lá, você não sentiu um problema na indexação do Google, porque era utilizada uma URL antiga e aí você passou a utilizar uma outra? No começo, sim. Mas hoje eu pedi para que eles apagassem a página antiga para que não aparecesse o ig.com.br. Às vezes, o que dá problema ainda é no blog. O blog, eles não fizeram isso direito. Então, às vezes, aparece, quando você faz uma busca no Google, a página antiga. Que era hospedada no Blig? É. E aí vamos passar então para as condições atuais. Tá bom, acabou. Abaixo de novo aqui. Acabou seu contrato com o IG. Desde então você está correndo com as próprias pernas. Literalmente, né? Procurando parceiros. Eu recebi muitas propostas nesse intervalo de gente querendo hospedar o site, o blog, mas sempre na história de em troca de melhorar a sua audiência, nunca oferecendo alguma compensação financeira. Então tive proposta de todos os outros portais, mas nunca uma coisa que me remunerasse por isso. Tá, é a clássica parceria, né? O famoso parceria. Você entra no nosso portal, a gente te dá divulgação. Você dá a sua audiência e estamos kits. Quando você fala da audiência, você assinava aquela cartinha de Bopnet Ratings para ceder todos os números de audiência para o portal, né? Exatamente. Muito bem, seu Marcelo. Qual é o seu diagnóstico? Porque você viu que eu fiz tudo absolutamente certo. Mais ou menos, né?
A primeira coisa que eu acho que complica nesse sua história é o fato de que quando você entrou na internet, quando você criou a sua página, você chegou com um modelo que replicava a mídia tradicional. Aquela história de que quando você é um colaborador contratado, você produz conteúdos para aquele veículo, você trabalha X horas para lá, você ganha uma remuneração fixa mensal, mas você está trabalhando para os outros essencialmente. Na verdade, você não tem... No final das contas, a impressão que me dá é que você não pegou um espírito mais empreendedor, que é o que move essa geração do it yourself. É o pessoal que nunca chegou a ter coluna em TV ou rádio, que nunca escreveu em jornal, começou a criar um blog, agora todo mundo está criando um canal no YouTube. E por causa disso, eles se viram para conseguir fontes de renda. A tua história me lembra, por exemplo, aí lembrando dos tempos da bolha, um dos meus sites prediletos na época de 99, 98, era o No Mínimo, que era um site que tinha colunistas excelentes, foi o site que revelou Pedro Doria, e que tinha colaborações de várias pessoas da mídia tradicional mesmo, como o Vilas Boas Correia. Só que eles todos eram jornalistas remunerados para escreverem durante ter uma coluna semanal ou reportagens sendo publicadas com uma certa constância ali, mas aquele modelo na época não era viável. É a história de que o modo como as publicações funcionam na internet é muito diverso da mídia tradicional. Enquanto você tem grandes anunciantes que sustentam toda a contratação de uma redação, quando você cria um site do zero, você se vira. Então existe esse drama de que a pessoa publica conteúdo e ao mesmo tempo tem que ser o seu comercial. Você tem que correr atrás de formas de você conseguir ganhar dinheiro com o que você faz. Então por isso que eu te perguntei do YouTube, por exemplo. Logo no começo você citou exemplos como Porta dos Fundos, como o Manual do Mundo. O Iberê do Manual do Mundo, por exemplo, no começo não tinha anunciantes fixos para ajudar a produzir os vídeos dele. A fonte de renda principal eram os anúncios que rodavam do Google AdSense. Quando você consegue chegar a um número X de visualizações, você consegue manter uma estrutura razoável. Eu lembro que Porta dos Fundos, nos primeiros meses, quando ainda não havia anunciantes pagando para que eles produzissem vídeos diretamente, eles conseguiram manter o escritório graças à quantidade de visualizações e aos rendimentos que vinham desse programa de monetização. Então, o primeiro grande drama, e eu que tenho formação de jornalista, eu vejo muitos colegas vivendo esse dilema, é o fato de que a internet quebrou tudo. Os paradigmas mudaram radicalmente e blogueiros e pessoas que produzem conteúdos em vários formatos na web, no final das contas não têm um salário fixo, não vão ter o seu 13º, não vão ter férias remuneradas, e aí eles pulverizam as maneiras de conseguir ganhar dinheiro com isso. O Rodrigo Guedin, que tem um site de tecnologia chamado Manual do Usuário, por exemplo, ele trabalhou por um bom tempo como funcionário contratado do Gizmodo Brasil, por exemplo. Só que quando você trabalha para terceiras, você não tem toda aquela liberdade editorial que você gostaria de ter. Ele estava a fim de começar algo novo e tocou um site novo dele. Ele está trabalhando por conta própria já faz algum tempo. Ele mora no interior do Paraná. E ele escreveu um texto recentemente chamado Como Ganhar Dinheiro com Blog. Fazendo um balanço de como é que está sendo a experiência dele nos primeiros meses em que ele decidiu parar de trabalhar para os outros e tocar o site dele, o blog dele. Ele trabalha com várias fontes de remuneração. Então, por exemplo, anúncios de Google AdSense, que costumavam ser a principal fonte de renda para quem produz conteúdo. Na porcentagem de rendimentos que o site dele traz, Google AdSense representa mais ou menos uns 20% a 25%. A grande fonte de renda dele atualmente são freelas que ele consegue graças
a exposição que o manual do usuário lhe dá. Então, a primeira coisa que é interessante de você ter um site é o que você até fez no intervalo entre o contrato com a OL e o IG. O Guia dos Curiosos Online, no final das contas, você vê como um bom portfólio para você vender seus livros, divulgar seus projetos, divulgar Panda Books e manter o seu nome em voga. Essa é uma fonte de renda. Ele trabalha muito com AdSense, ele trabalha muito com programas de afiliados. Então, quando ele, por exemplo, faz uma resenha de um livro na Amazon, ele linka, o link que ele coloca no blog é sempre um link com código de afiliado que faz com que ele ganhe uma porcentagem em cima das vendas daquele livro. Esse é o tipo de remuneração que, por exemplo, segura muita bronca de sites e são muito focados em conteúdo cultural, como o Digestivo Cultural, por exemplo, que é um site que está no ar desde a época do No Mínimo, mantém-se no ar até hoje, graças principalmente aos rendimentos que ele ganha de programas afiliados da Livraria Cultura, por exemplo. E ele também, e o Guedin também estava contando nas experiências que ele tem tido, que ele também está usando o Patreon, que é um site no qual você convida seus leitores a fazerem doações que podem ser mensais, e graças a esse formato de doações, eles têm acesso a conteúdos exclusivos do manual do usuário. Por exemplo, eles participam de um grupo fechado no Facebook, onde eles discutem junto com o Guedin quais são as pautas que vão ser trabalhadas nos próximos posts. Então, assim, uma coisa, dentro dessa quebra de paradigmas, eu acho interessante ver que quem não veio da mídia tradicional, no final das contas, está mais do que habituado em não ter uma fonte de renda fixa, e é dificílimo, de fato. Eu, por exemplo, trabalho atualmente como consultor de comunicação digital para marcas como Coca-Cola e Bradesco. Mesmo empresas desse porte, elas estão se ressentindo no fato de que as perspectivas econômicas não são nada promissoras para esse ano de 2015. Então está todo mundo segurando muito o freio. E aí, muita gente está se virando nisso. Um outro problema, eu diria, no modelo atual do Guia dos Curiosos, é o fato de que você não tem exatamente um canal de vídeo no YouTube atualmente bastante ativo, né? Depois que acabou o contrato com o IG, como é que tem sido? Você, por exemplo, tem o canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem sido alimentado com conteúdos exclusivos? Como é que você tem feito? Não, nunca mais entrou vídeo nenhum. E a preocupação era justamente essa. Vale a pena investir, porque fazer vídeo tem uma questão, e hoje a internet não aceita qualquer coisa tosca, né? Vale a pena investir dinheiro numa produção, né? Hoje quem está entrando vai conseguir pagar esses custos num canal do YouTube, por exemplo? Ou você acha que uma coisa feita em casa ainda pode render dividendos? A vantagem, na verdade, da gente estar trabalhando para essa geração geração que já nasceu com a internet, é a história de que eu e você pertencemos àquela que foi a última geração que viu o mundo offline. Então a gente tem, por exemplo, a noção de que caneta esferográfica serve para rebobinar fita cassete. A gente, do mesmo modo, a gente tem uma noção de como é que é o mundo sem que esteja tudo digitalizado. Quando a gente pega, por exemplo, bebês, um sobrinho meu que pega uma revista e começa a deslizar o dedo achando que vai mudar de página como se fosse um iPad. A geração nativa já está mais habituada, por exemplo, a consumir conteúdos em vídeo que não necessariamente precisam ter uma qualidade, um apuro técnico muito grande. Quando a gente pega o boom de youtubers, PC Siqueira, Felipe Neto, Cauê Moura, quando eles produziam aqueles vlogs, basicamente a produção era ele no seu quarto, dando suas opiniões sobre um assunto do dia. E basicamente era isso.
sem grandes apoios técnicos, eles conseguiram construir públicos extremamente consideráveis. Claro, Guia dos Curiosos tem um outro formato de conteúdo, mas eu te digo que a tecnologia barateou muito. Então, é até curioso quando, por exemplo, quando eu dou consultoria para alguma empresa, muitas vezes eles contratam produtoras de vídeo para fazerem conteúdos audiovisuais específicos para a internet, que são muito mais caros do que se eu contratar alguém que já nasceu só fazendo vídeo para a web. Então, o primeiro ponto é que hoje em dia é muito mais barato você conseguir produzir coisas interessantes, inclusive de conteúdo jornalístico. Segundo ponto é que cada vez mais as pessoas estão consumindo vídeo. Vai ter espaço? Ainda tem espaço para produção em texto? Tem, claro. Mas o que eu noto ao longo de todo esse período trabalhando com consultoria, e eu trabalho full time com a internet desde 2006, é que os conteúdos em texto que conseguem, os produtores de conteúdo especializados só em texto, que conseguem ainda se manter bem financeiramente sem precisar do suporte de uma grande empresa por trás, são aqueles que estão trabalhando muito em nichos específicos. Pega-se, por exemplo, vou pegar por exemplo, o exemplo do Ricardo Freire, do Viagem na Viagem. Publicitário super bem sucedido, foi ele que criou bordões como o Neon Abrastemp, largou a vida de publicitário para procurar tocar esse projeto de trabalhar só com conteúdos de internet, só com o que ele gostava, que é viagem e turismo. Ele recentemente publicou um post no Viagem na Viagem, celebrando os 10 anos do site, e celebrando o fato de que ele conseguiu chegar à marca de 1 milhão de visitantes únicos por mês do Viagem na Viagem, sem ter o blog abrigado em qualquer portal. Trabalhando muito a questão de, primeiro, constância no conteúdo. Então, se antes de 2003, 2004, você conseguia manter um site estático e conseguia manter uma colocação boa no Google, hoje em dia você precisa produzir conteúdo com muita regularidade. Se você não produz textos, se você não atualiza o seu site no mínimo pelo menos uma vez por dia, você perde relevância muito rapidamente. É a história de que a concorrência de pessoas produzindo conteúdos em texto aumentou bastante. Você mesmo, nesse nicho de curiosidades, você deve já ter visto outros sites como Muito Interessante ou Fatos Desconhecidos que, se a gente for pegar agora, por exemplo, as redes sociais deles, Fatos Desconhecidos tem mais de 3 milhões de fãs no Facebook. Muito Interessante, tem uma média de 1.900 a 2.500 likes em qualquer postagem no Instagram. Como é que está a sua presença em redes sociais? No Facebook, 270 mil. E isso porque alguém no Google se distraiu lá e começou a deixar muita gente ficar compartilhando, visualizando durante um tempo. O Instagram eu sou mais novinho, né? Tem 1.300 pessoas e no Twitter são 15 mil. Agora, eu estou vendo você dar todos esses exemplos e aí eu queria te perguntar, né? Quando você fala do Ricardo Freire, do Iberê, esse sucesso na internet e logo a remuneração não está atrelado também a você ter uma dedicação integral a isso? Uma pessoa que tem só uma parte do seu tempo para trabalhar com as redes sociais, ela jamais vai enriquecer, jamais vai fazer sucesso, né? Você associa isso ao tempo que eu me dedico ao negócio? Pois é, você sabe que esse é um dilema que marcou a geração em que eu surgi. Quando eu comecei com o blog, pensar em Lowcast lá em 2002, várias pessoas que hoje trabalham com o blog full time também estavam nessa história. Por exemplo, o Felipe Cruz, do Papel ao Pop, o Carlos Merigo, do Brainstorm 9, eram pessoas que tinham seus trabalhos fixos e ao mesmo tempo mantinham o blog. Merigo, por exemplo, trabalhava numa agência de publicidade.
O Felipe Cruz tocava a parte de internet da revista Capricho da Abril. Mas o que acontece é o seguinte, chega uma hora em que o que era um hobby, o que era uma brincadeira, foi crescendo, absorvendo. Por exemplo, o Brainstorm 9, que hoje está mais que consolidado como principal veículo independente ligado à área de publicidade. Chegou uma hora que o Merigo falou, olha, estou no estágio bom, o Brainstorm 9 me dá um rendimento interessante, mas se eu quiser fazer com que ele cresça a ponto de que ele se torne meu principal business, realmente eu vou ter que largar o trabalho, o meu trabalho atual, e me dedicar full time a isso. Foi o que ele fez. Felipe Cruz também. Felipe Cruz passou muito tempo na Abril, inclusive porque era o sonho de infância dele trabalhar na editora Abril. É coisa comum a toda uma geração de estudantes de jornalismo. Então ele relutou bastante nisso. Mas chega uma hora em que sua marca realmente requer que você tenha uma dedicação maior. Então de fato, no seu caso, você que tem atividade junto à Band, ESPM, editora, é complicado. Mas, por outro lado, vários desses blogs acabaram crescendo porque eles foram agregando pessoas, eles foram criando uma equipe que os ajudava a manter tudo. Porque, é claro, você precisa realmente ter muita dedicação para você conseguir atualizar Twitter, Facebook, Instagram, produzir vídeo, atualizar o site várias vezes por dia. Então chega uma hora que, de fato, você é obrigado a pensar, tá, eu vou investir mesmo no meu site ou vou deixar ele sempre como um projeto paralelo que eu vou tocar nas minhas horas vagas? Aí, de fato, faz muito sentido o que você perguntou, porque os seus trabalhos atuais são que garantem o rendimento mensal. Só que, por outro lado, você gostaria que o Guia dos Curiosos a versão online conseguisse crescer a ponto de se sustentar. Eu imagino que a sua operação atual, você tem pessoas contratadas para produzir os conteúdos? Como é que está o esquema atual? Tem uma pessoa contratada para ajudar principalmente nas redes sociais, que eu não dou conta de ficar colocando Facebook, Twitter, Instagram o dia inteiro, é impossível. Então hoje não tanto para conteúdo, mas mais para as redes sociais. Porque tem também uma coisa que é o fato de que as redes sociais, elas cada vez mais são relevantes na história de você conseguir trazer audiência para o seu site. É o problema da concorrência de você ter muita gente produzindo conteúdos sobre o que você escreve atualmente. Então, os grandes booms de audiência de um blog em geral vêm quando, por exemplo, você publica um texto no Facebook e ele consegue ser compartilhado milhares de vezes. Você já não tem mais tanta audiência que vem do Google, até porque tem história de que o algoritmo do Google, atualmente, depois de ter passado por várias mudanças, hoje em dia valoriza muito mais conteúdos que são publicados em grandes portais mesmo. Quando você escreve sobre assunto, por exemplo, eu vi no blog do Guia dos Curiosos que você escreveu sobre a chegada no Brasil dos exemplares da Charlie Hebdo. Se o UOL escreve um texto a respeito, a chance dele ser melhor indexado no Google é muito maior do que a sua, que acaba sendo publicada no site, entre aspas, independente, já que não está na briga de um grande jornal portal. Então existe essa desvantagem. E aí cresceu muito realmente de importância as redes sociais. Só que para o produtor de conteúdo, constantemente toma na cabeça. Facebook, por exemplo, que você comentou, que antes, por uma distração do EdRank deles, as pessoas que são fãs do Guia dos Curiosos acabavam vendo a sua postagem na timeline delas. Hoje em dia, se 2%, se 1% dessas pessoas têm acesso ao que você publicou na sua fanpage, é muito. E o Facebook, essa semana mesmo, anunciou que para marcas especificamente, não vai ter mais alcance orgânico. Qualquer marca, uma Coca-Cola da vida, por exemplo, que tem milhões de fãs, se ela desejar que as postagens da fanpage cheguem aos seus fãs, ela vai ser obrigada a pagar. Então existe esse dilema.
O que acontece? Quando a gente pega, analisando o cenário atual de texto, que no final das contas é a principal forma de conteúdo do Guia dos Curiosos atualmente, o modelo que tem se tornado bem sucedido é o modelo BuzzFeed. São listas engraçadinhas, são aquela história de... ou então chamadas do tipo, você vai se surpreender com esse vídeo, principalmente no minuto 1:37, que obriga você a dar uma olhada no que está no Facebook, clicar e ver, afinal de contas, que cargas d'água é essa coisa que vai me deixar super emocionado ou que vai me fazer socar o computador de tanta raiva. Então a questão de relevância não existe. Você pode fazer uma matéria jornalística, de ouvir 30 pessoas, inédito, não tem nenhum texto parecido na internet, mas de repente o que vai fazer mais graça são as 10 criaturas mais estranhas do cinema, vai fazer mais sucesso. Pois é. É bonito falar que conteúdo é rei. De fato, a qualidade do conteúdo é extremamente importante na hora de definir se seu site vai fazer sucesso ou não. Mas o drama é que para que outras pessoas tenham alcance ao seu conteúdo, você precisa fazer com que esse conteúdo de alguma maneira se torne compartilhável, se torne mais viralizável. É por isso que o modelo BuzzFeed, de, por exemplo, fazer listas com parágrafos curtos, sempre entremeados por algum GIF animado engraçadinho, ou vídeos curtos, tem feito muito sucesso. Que são conteúdos que assim, você consome rapidamente e principalmente você consome isso em mobile. Um problema que eu vejo, por exemplo, no Guia dos Curiosos, e eu entrei ontem para dar uma olhada em como é que está a situação do seu site. Primeiro, eu sinto falta de que você não tem conteúdo responsivo, né? Você não tem conteúdo que adaptado para mobile. O que é muito complicado. A história de que cada vez mais as pessoas consomem conteúdos de internet através do seu smartphone, do seu tablet. O seu site não é adaptado para isso. Então, seria um ponto que eu diria que precisa ser resolvido de maneira urgente. A história de que eu vi uma estatística que foi divulgada pela We Are Social no começo desse ano. Dizendo que você tem, no Brasil especificamente, você tem em média 1,35 celulares para cada habitante. No Brasil você tem mais celulares do que pessoas, mostrando o quanto é fundamental você ter um conteúdo que seja facilmente visualizado para quem tem uma conexão sem vergonha, como é o caso da grande parte dos usuários de smartphones por aí. Então você já perde muito com isso. O algoritmo do Google atualmente também valoriza muito mais conteúdos que já são adaptados, que já tem um layout responsivo, exatamente por essa questão de que cada vez mais pessoas consomem conteúdo rápido e não necessariamente no seu desktop, no seu computador. Por isso que redes sociais como Vine, que é aquela rede que você faz vídeos de até 6 segundos, estão bombando muito junto, principalmente a jovens. Um dos influenciadores que a Coca-Cola contratou recentemente, o Lucas Angel, é um garoto de 17 anos de idade, que mora em Belo Horizonte, que chegou à marca de 1 milhão de seguidores no Vine no começo desse ano. E para marcas, quando a gente pensa, por exemplo, em você anunciar, você conseguir atrair anunciantes diretos, é muito complicado você conseguir concorrer com influenciadores que nem o Lucas, que tem 1 milhão de seguidores no Vine. E através disso ele já consegue levar mais 500 mil seguidores no Twitter, mais 600 mil no Instagram e assim por diante. Então tem essa história também de que redes sociais que já vêm com apps específicos, como Vine e Instagram, cada vez mais atraem a audiência jovem. Aí eu te diria que uma coisa que você pode trabalhar nessa história toda é você conseguir produzir mais conteúdos para um público que não está sendo atendido por esse pessoal que agora foca muito em conteúdo visual. É imagem engraçadinha no Instagram, é vídeo curto engraçado no Vine e assim por diante. Mas aí seria importante você trabalhar essa parte do mobile.
Quantos minutos a gente tem? Pelo meu relógio, mais 2. Eu vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma? Alguém que não tenha ficado rico igual eu também. Mas tem que ter feito tudo certo, igual eu. Não tem microfone aqui, né? Então pega aí. Vai lá, faz a pergunta aqui no microfone. Atualmente, o que vale mais para o Facebook? Você colar um link da sua página, por exemplo, do seu blog, ou você colocar uma imagem, uma descrição e o link no final? Qual que é mais propagado pelo Facebook e na questão de divulgação em si? O próprio Facebook, na parte de recomendações para publishers, diz que o ideal é você sempre divulgar o link da sua página. Tem muita gente que posta uma foto e depois no textinho da postagem coloca o link. Só que, segundo as instruções do Facebook, você está fazendo errado. Você deveria linkar diretamente o permalink da sua página na sua fanpage. Só que na prática, o que todo produtor de conteúdo constata é que isso não é necessariamente verdade. O ideal é você fazer experiências para ver o que funciona mais. Porque assim, o algoritmo de Facebook ainda não é uma ciência exata. Às vezes, vale muito mais você publicar uma imagem chamativa e colocar uma chamada com link para a sua página do que você simplesmente colocar o link. Eu te diria que a maior vantagem de você linkar diretamente o seu blog na postagem do Facebook é que quando as pessoas dão like nela, elas dão like que são contabilizados para a página. Quando você posta uma foto, é aquela foto do Facebook que contabiliza likes. Se você, por exemplo, tem um contador daqueles mostrando quantos RTs no Twitter recebeu, quantos Plus One você recebeu do Google Plus, se você posta a foto, ela não é contabilizada ali. Então você pode receber 700 likes da sua foto que foi postada lá divulgando o seu blog, mas quando você vai ver o blog em si, vai ter 0 curtidas. Mais alguma pergunta aí? É a chance, gente. Depois disso, só jogando na Mega Sena. Depois disso, só me contratando aí. Também. Mas diz uma coisa, Marcelo. Eu não falei ainda, mas eu tentei o Vine também. Fiz 6 vídeos e parei. Mas eu acho que é porque você ainda não encontrou o seu formato editorial, rapaz. Não, preciso de tempo, né? Preciso dormir também. Aí comecei a fazer os vídeos de 6 segundos. Apesar de 6 segundos, dá um trabalho fazer aquilo. Dá, porque você precisa sintetizar a imagem. Esse é o drama. Aí não deu muito certo. O primeiro, eu vou te contar o que eu fiz. Sabe aqueles livrinhos de foto que você faz o flip, assim? Flipbook? Sim. Eu tinha um flipbook, eu falei, vou fazer 6 segundos de flipbook. Aí fez... E aí publiquei. Aí eu não tinha outro flipbook, falei, agora tem que pensar em outra coisa. E aí... Você desencanou por causa da falta de repercussão das postagens? Eu sempre tenho muito essa dúvida da relevância. Eu falei, mas será que isso interessa alguém? Né? Quem que vai se interessar por isso? E às vezes eu percebo numa publicação, você põe a foto do seu filho, tem um monte de compartilhamento. Aí você vai fazer uma coisa mais séria, não dá nem 1/3 daquilo. E aí você se pergunta, acho que eu devo estar fazendo tudo errado e não tudo certo como eu imaginei. É porque tem também a história de que assim, é importante você ter perfis em redes sociais, mas você tem que ver também se aquela rede social realmente tem a ver com o seu site, né? Por exemplo, se você busca um público jovem, digamos, entre 13 e 17 anos, por exemplo, hoje em dia vale a pena você, por exemplo, ter um perfil no Snapchat, que é aquele aplicativo que apaga uma imagem depois de alguns segundos, ou no próprio Vine. Agora, será que o público do Guia dos Curiosos está lá? Não necessariamente, pelo menos a julgar pelos conteúdos que eu vejo, tanto no teu site quanto no SP para Curiosos,
Vine talvez não faça muito sentido, a não ser como complemento de uma matéria. Aí seria legal, por exemplo, se você escreve um post sobre um estabelecimento em São Paulo, fazer alguns Vines ilustrando como é que é aquilo. Porque assim, tem um conceito importante na história toda de você conseguir ter uma indexação melhor no Google, que é a história do SMO, Social Media Optimization. Quanto mais likes você recebe por uma postagem no seu blog, quanto mais RTs você recebe no Twitter, também você consegue uma indexação mais interessante. Então, se você, por exemplo, começa a produzir Vines que ilustrem alguma matéria sobre um estabelecimento específico, e botando no Vine um link para o seu post, aí vale a pena. Então tem também a história da adequação. Então não vejo a hora agora de ir para casa e começar a trabalhar, para que no próximo Campus Party eu venha aqui e falar assim, agora sim, fiz tudo certo, estou milionário, e Alexandre, vou pagar uma Domino's Pizza para você por causa disso. Agradeço. Acabou? Valeu, obrigado a todos. Qualquer coisa, eu estou no Twitter como @inagaki. Você? @mdcurioso. Isso. guiadoscuriosos.com.br, pensarlocast.com. Isso aí. Boa noite. Valeu.